Boa tarde a todos. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje nós vamos estudar o capítulo 6, os versículos 15 a 23. Nós vamos dar sequência a este estudo e vamos iniciar fazendo a leitura do texto e depois fazendo uma oração, pedindo a Deus a sua iluminação para o nosso estudo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Neste momento estamos estudando Romanos, a carta que Paulo escreveu aos crentes de Roma. E te agradecemos por esta palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe no estudo dela, de modo que possamos ser edificados pela tua palavra, corrigidos pela tua palavra, confrontados por ela e edificados para nossa frutificação, para que nós realmente demos fruto para a tua glória, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, pedimos que cada pessoa participante também esteja sendo abençoada neste momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve esta carta aos Romanos e desde o início desta carta, Paulo está falando aos crentes de Roma de uma maneira clara, primeiro sobre a universalidade do pecado. Ele começa a falar para os crentes de Roma a respeito da universalidade do pecado. O que é que significa isso? Que o pecado realmente atingiu a todos os homens. Ele é universal no seu âmbito. Ele é universal no seu acometimento. Ele acometeu todos os homens de todas as épocas e levando-os à rebeldia contra Deus. O pecado, portanto, é um fenômeno universal. Paulo está demonstrando que esse fenômeno universal foi detectado em
todas as circunstâncias, em todos os homens, desde Adão até o último homem. E nós temos que aprender com o apóstolo que não há ninguém fora dessa ação do pecado. O apóstolo Paulo demonstra no capítulo 1, então, a universalidade do pecado, e no capítulo 2 ele fala sobre o judeu que acha que tem alguma vantagem sobre os pecadores não judeus. Mas Paulo demonstra que eles estão na mesma condição, na mesma situação dos não judeus, porque o pecado também atingiu a eles, e a lei determinou que, analisando os judeus, eles fossem encontrados também pecadores. Paulo demonstra claramente que o judeu não tem nenhuma vantagem pelo fato de ter a lei, de ter os oráculos de Deus, porque ele também foi considerado pecador mediante o descumprimento da lei. Depois, no capítulo 3, Paulo demonstra que o efeito do pecado é um efeito maligno, um efeito mortal. E ele acaba por dizer que todos pecaram, carecem da glória de Deus, e todos os homens estão na condição de pecadores, sejam gentios, sejam judeus. No capítulo 4, ele explica que não há salvação por obras, não há nenhum meio de um pecador produzir a sua própria salvação, e que nem mesmo Abraão, que é tido pelos judeus como pai da fé, nem mesmo Abraão fez isso, né? Que ele foi salvo não pelas obras, mas pela fé, que quando ele foi chamado para constituir uma nação sob os auspícios da graça de Deus, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo, então, demonstra que nem mesmo Abraão foi justificado pelas obras da lei e que ele foi justificado pela fé, conforme a palavra de Deus nos ensina. No capítulo 5, ele apresenta a nossa situação, a situação de toda a humanidade. Ou nós somos justificados mediante a fé, e nós ou estamos em Adão ou estamos em Cristo. Aqueles que estão em Adão são aqueles que são pecadores como Adão foi. E os que estão em Adão têm a vida de Adão. Portanto, eles são pecadores. E eles estão perdidos porque eles têm a natureza de Adão. E a natureza de Adão se tornou natureza pecaminosa pelo fato de ter ele desobedecido a Deus lá ainda no Éden. E ele passou essa sua natureza para todos os seus descendentes e os descendentes dos seus descendentes, e assim sucessivamente até nós. De modo que nós somos pecadores em Adão. Mas Deus nos trata a humanidade também em Cristo. Ou os homens estão em Adão, ou estão em Cristo. E em Cristo, ele nos dá um dom pela graça. Então, se pela pecaminosidade de Adão todos foram condenados porque nasceram com natureza pecaminosa, em Cristo todos podem ser salvos porque a graça de Deus abundou soberanamente em Cristo, e a graça de um só homem, como o pecado de um só homem, foi eficiente e muito mais intensa do que o próprio pecado para ser capaz de salvar a todos que creem em Jesus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é infinitamente maior do que o pecado. E por isso, o pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas a graça de Deus trouxe salvação a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Pela ofensa de um só homem, a morte veio a todos, e todos estão debaixo da condenação. O dom da justiça de Cristo reinará, então, em vida, por meio de um só, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o capítulo 5 nos mostra isso. No capítulo 6,
na primeira parte que nós já estudamos, nós vemos que nós fomos livres do pecado por causa da graça. E Paulo diz, olha, vocês foram sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Ou seja, a nossa identificação com Cristo é uma realidade. Nós, assim como nós estamos todos identificados com Adão pelo nascimento, nós nascemos em Adão, né? Nós também estamos identificados com Cristo, batizados em Cristo, imersos em Cristo, pela graça dele. Nós fomos batizados em Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Então, nós fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Não se menciona aqui o batismo nas águas. Menciona-se a atitude de imersão. Deus nos insere, imerge, nos mergulha praticamente em Cristo, porque nós somos vistos por Deus em Cristo. E é nele que nós somos mortos e sepultados com ele na morte de Cristo. De modo que a morte de Cristo é a nossa morte, a morte de todos nós. É assim que Deus considera, é assim que Deus vê. Mas também nós fomos batizados na ressurreição de Cristo, ou imersos, ou encontrados por Deus na ressurreição de Cristo. De modo que a ressurreição de Cristo é também a nossa ressurreição, e ela nos garante novidade de vida. Não mais a vida mortal que nos leva à perdição, mas a vida ressurreta de Cristo, a vida nova de Cristo, que nos leva à justificação e à vida eterna. Então, Deus tem operado isso dessa maneira. E Paulo diz aos romanos que eles sabem disso. Ele diz, sabendo disto, que foi crucificado com Cristo, o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que o pecado não tenha mais lugar de ação. O nosso corpo foi destruído com Cristo, de modo que nós devemos agora, sabendo disso, nós devemos nos considerar ressuscitados dentre os mortos e considerar que nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, um ato de fé. Devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. E desse modo, nós vamos andar em obediência a Deus, oferecendo o nosso corpo. Paulo diz assim, vocês sabem que foram crucificados com Cristo e que têm vida nova em Cristo. Vocês devem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus. E devem também oferecer a Deus os corpos de vocês, os membros de vocês, como instrumentos vivos dentre os mortos para santificação, para justiça. Vocês devem pedir a Deus que opere na vida de vocês, nos seus corpos, a justiça dele, de modo que, como instrumentos de justiça, vocês vivam, porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Paulo não está negando a existência da lei, simplesmente ele está dizendo que a lei não pode mais ter domínio sobre nós. Quando a lei tinha domínio, ela demonstrava a nós o nosso pecado. Quando a lei tinha domínio sobre nós, ela revelava a nossa incapacidade de fazer aquilo que Deus quer. Quando a lei tinha domínio sobre nós, ela nos levava ao pecado constantemente, porque ela demonstrava o nosso pecado, mas não tinha nenhuma solução para esta situação de pecado. Portanto, nós estamos mortos para a lei. Não significa que ela deixou de existir, simplesmente significa que Jesus cumpriu plenamente a lei, totalmente a lei, em perfeita obediência, numa obra absolutamente perfeita e santa, para que não houvesse mais nenhuma pendência, não houvesse mais nenhuma manifestação de operação da lei na nossa vida. Nós andamos em obediência à lei, sim, mas não para sermos salvos, mas porque Jesus Cristo já cumpriu plenamente
toda a lei. Não há mais nenhuma cobrança divina sobre esse fato para nós, porque nós já cumprimos toda a lei em Cristo. Cumprimos toda a lei em Cristo para sermos livres de qualquer acusação. Deus não pode nos acusar de nada se estamos em Cristo, porque Cristo cumpriu plenamente toda a lei. Se Cristo cumpriu plenamente toda a lei e nós estamos em Cristo, nós também, diante de Deus, somos considerados justificados, porque também cumprimos toda a lei em Cristo. Mas isso não significa que não devamos andar em obediência a Deus. Pelo contrário, porque nós somos livres da lei e temos já a nossa justificação garantida, devemos andar como justificados, como novas criaturas que fazem o bem, não para ser salvos, mas porque já foram alcançados pela infinita misericórdia de Deus, são salvos e devem produzir frutificação. É nesse sentido que Paulo está falando aos crentes de Corinto, aos crentes de Roma. Muito bem. Agora Paulo vai falar sobre uma situação nova. Ele vai dizer o quê? Que ele vai fazer uma pergunta aos romanos. Ele vai dizer: podemos então pecar se já não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Então, se nós estamos debaixo da graça, se nós estamos em Cristo, nós podemos pecar que não vai acontecer nada conosco. Seria isso verdade? Paulo diz enfaticamente: de modo nenhum. Por quê? Então ele vai explicar. Vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Vocês não estão livres para pecar, porque quando vocês pecam, vocês se tornam escravos da lei, escravos do pecado. O fato de estarmos mortos para a lei e debaixo da graça nos permite fazermos apenas aquilo que é agradável a Deus. Não devemos pecar porque estamos livres da lei, porque a lei não tem mais domínio sobre nós. Pelo contrário, se ela não tem mais domínio sobre nós, nós podemos nos livrar completamente do seu domínio, fazendo tudo aquilo que é desejável para a glorificação de Deus, nosso Pai. Se eu volto a praticar o pecado, eu me torno escravo do pecado. Aquele que eu escolho obedecer, desse eu me torno servo. Se eu sou servo do pecado, é para a morte. Mas se eu sou servo da obediência, é para a justiça. Se eu sou servo da justiça, então isso é para a glória de Deus. Se eu pratico a obediência, eu me torno servo da justiça, servo do Senhor Jesus. Paulo, então, afirma: vocês já foram escravos do pecado, mas agora vocês aceitaram o evangelho que foi pregado a vocês. E graças a Deus, vocês foram transformados de uma maneira muito intensa, de servos da justiça, em servos da justiça para a vida eterna, de pecadores perdidos em servos da justiça para a vida eterna. Então, deste modo, do mesmo modo que vocês se entregavam com seus membros para serem escravos da impureza e da maldade para aquilo que é mal, para chegar à perdição, ofereçam agora seus corpos e seus membros como instrumentos da justiça para serem servos da justiça para a santificação. Paulo, então, afirma que, como homem, ele está falando por causa da fraqueza da nossa carne. Que uma vez libertados do pecado, nos tornamos servos da justiça. Mas, como oferecemos os nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, agora nós devemos oferecer os nossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que agora nós ficamos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Então, há uma situação que é a seguinte: não há meio termo. Ou você é servo do pecado,
ou você é servo de Deus. Não há possibilidade de servo de Deus servir ao pecado, e nem possibilidade de servo do pecado servir a Deus. Nós ou servimos a Deus como novas criaturas, ou ainda somos servos do pecado e somos participantes do velho homem, da velha criatura, do homem que vai morrer separado de Deus. Então, Paulo afirma que agora nós fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. E essa vida nova que nos foi dada traz um fruto, é uma frutificação para a santidade e para a vida eterna. Ou seja, o propósito de Deus na nossa vida é nos tornar santos para a nossa frutificação, para nos tornarmos semelhantes a Jesus, para andarmos em obediência a Ele, para cumprirmos toda a lei, já que nós estamos em Cristo e Cristo cumpriu toda a lei. O desejo de Deus é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo, inclusive nas nossas obras, as obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Deste modo, nós podemos, então, entender que quem vive no pecado recebe um pagamento. Paulo vai falar disso de uma maneira muito clara. Quem vive no pecado recebe um pagamento, recebe um salário, e o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo que quem pratica o pecado aproveita muito, de uma maneira muito intensa o pecado, satisfaz a sua sensualidade, as suas paixões carnais, os seus instintos, mas esquece que o pecado vai cobrar um salário, vai lhe pagar um salário. O salário que o pecado vai lhe pagar é a morte. Então, quem serve ao pecado recebe o salário. O salário é a morte, e a morte eterna. Não está falando só de morte física, não. Está falando de morte eterna também, de separação eterna de Deus. Mas quem vive em obediência, na prática da justiça, quem está crucificado com Cristo e está vivo com Ele pela sua ressurreição, recebe um dom gratuito. Recebe um dom gratuito. É interessante falar em dom gratuito pela graça, não é? É uma forma de reforçar muito intensamente aquilo que está sendo dito. Então, o dom gratuito que nós recebemos pela graça é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pratica a obediência, quem vive na obediência àquilo que aprendeu, que são as novas criaturas, né? Ninguém pode viver essa obediência à lei se não for renovado, salvo, se não for cheio do Espírito Santo, se não for uma nova criatura salva por Jesus Cristo, não pode obedecer à lei. Então, essa pessoa renovada, salva por Jesus Cristo, ela pode viver para a glória de Deus. E esse dom gratuito, pela graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, ou nós recebemos o salário do pecado, que é a morte, estando perdidos eternamente, ou nós recebemos o dom gratuito que Deus nos oferece em Cristo Jesus, que é a vida eterna para a nossa completa salvação. Isso é aquilo que Paulo está ensinando aos romanos e que ele quer que os romanos entendam, que muitos já receberam esse dom gratuito e que pode ainda haver alguém que está assalariado ainda pela morte e pelo pecado. A vida eterna, portanto, é o dom gratuito de Deus que nós recebemos por estarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Algumas aplicações desse texto que nós podemos fazer. A primeira aplicação: o crente verdadeiro não tem prazer no pecado. Ou tem? É claro que o crente verdadeiro não tem prazer no pecado. Isto não significa que o crente verdadeiro não cometa pecados, mas quer dizer que o crente verdadeiro peca ocasionalmente. Ele não vive na prática do pecado. Ele não é alguém que tenha prazer no pecado. Ele comete pecados circunstancialmente, mas ele
pede perdão dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados e goza os benefícios que Jesus Cristo oferece para o pecador, conforme promessa dele mesmo, registrada em João, na carta de João, no primeiro capítulo, quando ele diz que todos pecaram, podem gozar plenitude de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então todos pecam. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o crente verdadeiro não tem prazer no pecado. Pelo contrário, ele se entristece, ele não concorda com seu próprio ato, ele fica angustiado até que ele confessa a Jesus Cristo o pecado, arrependido, e recebe perdão e reconciliação da parte de Deus. A parte do pecador é se arrepender e tomar consciência do pecado, se arrepender e confessar o pecado. E a parte que Deus opera é perdoar os pecados e reconciliar o crente consigo. Então, nós podemos dizer que o crente verdadeiro não tem prazer no pecado. E você? Tem prazer no pecado? Aquela pessoa que ainda tem prazer no pecado, ela precisa de um novo nascimento, ela precisa de conversão, porque não é possível ser crente e ter prazer no pecado. Segunda aplicação. Quem vive na prática do pecado pode ser crente? Nós acabamos de raciocinar aqui que não. A prática do pecado é uma demonstração de que não houve mudança na minha mente, no meu coração. Eu continuo amando o pecado. Eu não estou crucificado com Cristo. Eu não fui morto com Cristo. Não fui batizado na sua morte, imergido na sua morte. Eu não me considero ainda morto para o pecado e vivo para Deus. Eu ainda continuo praticando aquilo que o velho homem pratica. Portanto, a possibilidade de quem vive na prática do pecado não ser crente é muito grande, se não total. Portanto, quem vive na prática do pecado precisa reanalisar a sua vida. Há muitas pessoas que são crentes de fachada, frequentam a igreja, carregam Bíblia, participam dos cultos, mas não se arrependeram genuinamente e continuam vivendo na prática do pecado. Portanto, essas pessoas, mesmo aparentando ser crentes, elas não são. Elas estão na prática do pecado, e isso é um sintoma claro de que são velhas criaturas ainda, que não foram salvas por Jesus Cristo. Terceiro, o crente verdadeiro reconhece que está morto para o pecado e foi feito servo da justiça. Portanto, sua vida deve frutificar para Deus. Isso é o que acontece com o crente verdadeiro. Ele reconhece que está morto para o pecado. Ele sabe disso. Ele se considera verdadeiramente morto para o pecado. Ele oferece a sua vida para servir a Deus, seus membros como instrumentos de justiça. E ele obedece de coração aquilo que foi mandado por Deus, a própria lei de Deus. Ele anda em obediência porque ele está em Cristo, porque ele é nova criatura, porque ele está cheio do Espírito Santo. De modo que o crente verdadeiro reconhece que está morto para o pecado, foi feito servo da justiça. Sua vida deve ser cheia do Espírito Santo para frutificar para Deus. A frutificação é algo absolutamente essencial na vida do cristão. E, finalmente, para pensarmos, o que é que nós temos? Salário do pecado ou dom gratuito? O que é que cada um de nós tem? Salário do pecado é uma demonstração de que ainda estamos em Adão, ainda somos do mundo, ainda somos do pecado, ainda somos servos de Satanás. O salário do pecado, portanto, será um salário justo, salário que é a morte eterna,
a morte espiritual juntamente com a morte física. Mas o dom gratuito é aquilo que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos lavados, fomos mergulhados, imersos, batizados na sua morte, na sua ressurreição. Portanto, consideremos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Que a nossa vida seja um instrumento justificado para a glorificação do nome de Deus, para frutificação, para que Deus seja conhecido por meio das nossas vidas. O salário do pecado é morte, o dom gratuito é vida eterna em Cristo Jesus. Cabe a nós entendermos isso e vivermos aquilo que Deus nos tem ensinado na prática do dia a dia. Tomara que cada um de nós tenha já a experiência de estar em Cristo, de termos o dom gratuito da salvação e de termos abandonado de vez o velho homem, porque ele está caminhando para a morte eterna. Ele já está morto nos seus delitos e pecados, e a sua morte será uma realidade se ele permanecer escravo do pecado. O verdadeiro crente já deixou de receber o salário do pecado para receber o dom gratuito de Deus, que é a nossa salvação. Que Deus abençoe esta palavra e que nós tenhamos consciência clara daquilo que Deus quer de nós e que nós frutifiquemos para glorificar o nome dele para a vida eterna.